Resenha do livro Espíritos entre Nós, do autor James Van Praagh. Novamente, o médium e escritor James Van Praagh relata suas experiências espirituais no livro em questão. São 10 capítulos onde iremos nos atentar ao capítulo 2 nesse exato momento, deixando o corpo. Neste capítulo apresenta, em conformidade com essas experiências e comunicações espirituais, o que poderia ser a morte, fenômeno este que cada cultura, religião ou espiritualidade tenta explicar. Contudo, o autor enumera 5 características que têm certa similaridade, embora a experiência de morte de cada pessoa seja específica, seja única, como bem nos lembra a partir da citação da página 20 e 21. Onde, abre aspas, a morte é um grande desconhecido. No decorrer da vida, nossas crenças e culturas nos fazem desenvolver tantas ideias preconcebidas sobre a morte que, quando o fim se aproxima, não temos um entendimento verdadeiro sobre este grande acontecimento. Ainda que a experiência de morte de cada pessoa seja específica, posso dizer com base em minha comunicação com espíritos que há um nível de semelhança nessa transição. Independente da forma da morte, existe um fator constante que se repete. Ninguém sente dor ao morrer. Ninguém fica sozinho na hora da morte. Quando saímos do corpo, nossos entes queridos que já faleceram vêm nos receber. Na hora da morte, muitos têm a sensação de estarem cercados por luz brilhante e de serem puxados através de um túnel. Há uma imediata sensação de não existirem mais os limites do corpo físico. E, finalmente, quando estamos às portas da morte, parece haver uma certa imediata alteração de tempo e espaço. Dando continuidade em se tratando da morte em si, os espíritos parecem indicar certa ausência de dor neste processo ou não recordação da dor na transição do corpo físico para o corpo espiritual, segundo o autor. Abre aspas. Aparentemente, o cérebro nos equipou com uma espécie de válvula para desligar a dor no cérebro, e ela começa a funcionar quando estamos perto de abandonar o nosso corpo. Sobre as características das experiências de quase morte, o autor nos relata as seguintes informações na página 23, abre aspas. Uma sensação de flutuar sobre o corpo e de ver a área em torno, sensações agradáveis de calma e paz envolvente, atravessar um túnel ou uma passagem estreita de luz, ser saudado por parentes falecidos, encontros com um anjo, com seres de luz ou figuras religiosas, fazer uma revisão da própria vida e alcançar uma fronteira ou barreira que não pode ser atravessada. Sobre espíritos vão a seu próprio enterro, fala-se sobre um tipo de luz branca que guia os espíritos para o lar espiritual. Finalizando esse capítulo 2, o médium deixa claro que ninguém morre sozinho, como nós vimos anteriormente. Familiares, amigos, de alguma forma, do falecido, estão próximos destes entes em seus últimos momentos para ajudar em sua nova travessia. Dentre algumas percepções espirituais, destacam algumas interessantes aqui na página 36, que eu vou ler para vocês. Quando chegamos ao outro lado, fazemos uma revisão daquela existência. Testemunhamos e experimentamos de maneira ativa nossos momentos importantes na vida e nos conscientizamos das lições que precisamos aprender. Somos o único juiz de nós mesmos. Cada um de nós é capaz de saber se aprendeu ou não a lição. Vemos claramente a importância de nossa vida e a consequência dela sobre outras pessoas. Adquire-se consciência de si mesmo em um nível espiritual e compreende-se a vastidão do universo. Percebemos que o mundo espiritual é composto de milhares de níveis e que os espíritos gravitam para eles, dependendo do grau de sua evolução espiritual. Percebe-se que a lei universal rege tudo e que semelhante atrai semelhante.
Descobrimos que há níveis mais baixos e escuros para as almas não desenvolvidas que ainda não aprenderam a apreciar sua própria vida e a dos outros. Percebe-se que a vida nunca termina, ela continua para sempre sob a forma variada em diferentes dimensões. Em continuidade a essa citação da página 36, o interessante também são os relatos apresentados, esses relatos que são apresentados no capítulo 4, Mortos e Vivos, o título deste capítulo, onde ele vai iniciar explicando os motivos que prendem um espírito ao plano terreno, dentre os quais nós vamos destacar alguns deles na página 49. Vou encaminhar até a página 49. Há diversos motivos pelos quais os espíritos decidem ficar ligados à Terra. A pessoa tem alguma espécie de assunto inacabado com alguém na Terra. A morte foi súbita e inesperada. A pessoa quer se assegurar que seus últimos desejos estão sendo respeitados. E a pessoa tem alguma crença religiosa que talvez faça temer o que espera do outro lado, principalmente se a crença estiver relacionada ao inferno e à condenação da alma. Isso é na visão dele, conformidade com a comunicação espiritual que ele teve durante suas experiências de vida. Além disso, vamos acrescentar a seguinte informação da página 60. Culpa, raiva e ressentimento mantêm nossas almas em prisões autoimpostas, mesmo depois da morte. Para que possamos seguir adiante, devemos aprender a perdoar os outros e a nós mesmos. Então, em se tratando do mundo dos espíritos, o capítulo 6 talvez seja bem esclarecedor. Ele define como um estado do ser energético. Esse seria, no caso, um mundo espiritual que vibra diferentemente do nosso mundo em se tratando de frequências. E aqui ele explica na página 62 esse questionamento, essa apresentação do mundo espiritual. Abre aspas, as dimensões espirituais são semelhantes à mensagem que existe na Bíblia em João 14, capítulo 14, versículo 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Acredito que essas moradas, aqui é o autor fazendo a reflexão, a que o evangelista se refere, são as várias dimensões espirituais. Como médium, tenho a capacidade de penetrar nestas dimensões, aumentando minha vibração para atingir frequências mais altas, fecha aspas. Outro fator importante diz respeito à crença da pessoa, a nossa crença pessoal, isso na página 63. Como já disse no capítulo anterior, a experiência de entrar no mundo espiritual é diferente de pessoa para pessoa, dependendo do sistema de crenças de cada uma, do nível de conhecimento e do grau de evolução espiritual. Ainda em conformidade com esse tema, dessas dimensões espirituais, o autor apresenta como seria o plano astral inferior. Isso na página 65. Vamos nos atentar a esta informação. Abre aspas. A primeira dimensão, além do reino físico, é o plano astral inferior, que vibra muito próximo ao domínio terreno e se localiza entre a Terra e as esferas mais elevadas. É o primeiro com que os espíritos se deparam e onde geralmente ficam pouco tempo. Muitos espíritos já comunicaram que esse nível é cinzento e pouco iluminado. Trazendo à tona a ideia de que o pensamento controla a existência e por isso a pessoa recebe aquilo que acredita, o autor na página 66, ele complementa dizendo que muitos cristãos se referem ao nível espiritual mais baixo como inferno, ainda trazendo essa questão dos níveis espirituais. Então, se a pessoa tem aquela existência, uma determinada crença, ela pode atrair ou positivamente ou negativamente aquele medo em relação à sua morte, em relação à sua punição. Então, para o autor,
a referência cristã desse plano, como a gente viu, né, desse plano astral inferior, seria o próprio inferno. Em se tratando das dimensões astrais mais evoluídas, estas correspondem também à dimensão de consciência espiritual. Então, pessoal, na citação na página 71, temos: a dimensão astral mais elevada também é um lugar de inspiração divina, pois está livre de desejos terrenos e conflitos. Encerra-se este capítulo falando dos guias espirituais, que também está na página 73, e eu vou ler para vocês rapidamente. Abre aspas. Esses outros guias, no caso, agem principalmente como nossos guias na Terra e são capazes de influenciar nossos pensamentos e ações de forma positiva. Alguns guias estão conectados a nós durante a nossa evolução de almas e outros são atraídos devido às lições que precisamos aprender aqui na Terra. Todos os guias também estão continuamente evoluindo como parte de seu crescimento espiritual e querem nos transmitir seu conhecimento e visão. Então, os tipos de guias são aqueles ajudantes, né, que nos influenciam e, consequentemente, nos ajudam na vida terrena, né, que fazem parte de tal serviço no mundo espiritual e também estão dispostos a dar continuidade a essa habilidade. Os guias de relacionamento, que nos impulsionam ao amor kármico, conectando seres que assim também permitem estar nessa sintonia, nessa vibração. E os guias familiares, né, que aqui ele traz um conceito bastante denso na página 74 sobre os guias familiares, que aqui eu vou também apresentar para vocês. Abre aspas. É muito frequente que as pessoas me abordem dizendo: eu não escolhi minha família, mas a verdade é que nós a escolhemos, por mais absurdo que isso possa parecer. Escolhemos os integrantes de nossa família antes mesmo de iniciarmos nossas existências terrenas. Na verdade, nossas famílias têm estado conosco durante muitas vidas. É interessante constatar como as almas viajam em grupos. Frequentemente, elas esperam até estarem todas juntas do outro lado para chegar à Terra ao mesmo tempo. Nossas famílias também fazem parte do grupo espiritual e as experiências que compartilhamos com os integrantes desse grupo provavelmente são as mais difíceis de compreender e as mais importantes de aprender a administrar. Então, por fim, os guias de ordem superior, né, que ele apresenta depois de apresentar os guias familiares. Esses guias de ordem superior funcionam como espécie de guardião, conforme a citação da página 78, que tem esses guias, né, chamados de guardião, ou superior, onde a tarefa deste guia é nos proteger de energias que bloqueiem nosso caminho, como espíritos presos à terra que podem nos fazer mal. Também tem o guia inspirador, que o autor ele apresenta como aquele que nos influencia nos ensinamentos espirituais e verdades como compaixão, perdão e compreensão. E tem os guias de cura, que são aqueles que têm essa energia de cura, né, que estão ali para promover o bem-estar, como ele mesmo acrescenta, bem-estar emocional, corporal, mental e físico. E os guias infantis também, que muitos são professores espirituais que trazem sua energia de alegria e diversão para as almas terrenas que perderam a inocência e a verdade. Isso ele diz nas páginas 78 e 79. E por fim, os anjos, que são os mensageiros espirituais e instrumentos divinos de oração, inspiração e proteção. Que aqui ele traz na página 80, no capítulo 6, Estuda a Energia, as definições mais comuns de energia dizem respeito a, abre aspas, força vital de todo pensamento através da matéria, o elemento magnético que une todas as coisas no universo. Fecha aspas. Contudo, a energia que se refere a este capítulo em questão, ou seja, ao espírito, é a cinética. Abre aspas. A energia do pensamento é a maneira mais rápida de fazer contato com qualquer um, vivo ou morto. Fecha aspas. Fala-se sobre
os vampiros psíquicos, né? Ou seja, na visão do James Van Praagh, esses são espíritos que se conectam ao nosso corpo com a finalidade de roubar nossa energia. E normalmente são pessoas mais vulneráveis, são aquelas que fazem uso de álcool e drogas, por exemplo, né? Essas pessoas que têm certos vícios, elas estão realmente mais aptas a terem a energia desses vampiros psíquicos em seus corpos, sugando ainda mais sua energia espiritual. Contudo, o médium alerta que, em se tratando do estado de possessão, abre aspas, este fenômeno não é desculpa para ações de ninguém, porque a pessoa precisa se conectar em um determinado estado para que ela possa ocorrer. Ou seja, se a pessoa vibra pensamentos e emoções em uma frequência baixa de rancor, raiva, ira e tantos outros sentimentos negativos, né? Então, consequentemente, essa pessoa vai ser rodeada de palavras, sentimentos e ações maldosas e, consequentemente, ainda essa pessoa vai deixar esse caminho aberto para que essas forças energéticas ou entidades de baixa frequência ou malignas, como outras religiões definem, possam realmente se apossar do corpo físico da pessoa. E ele diz na página 103, a aura é a defesa natural contra tais invasões. Isso ele complementa na página 104. Ele diz assim, abre aspas, lembre-se que há muita energia, tanto morta quanto viva, em que você precisa prestar atenção, porque nem todas lhes favorecem. Cabe a você se proteger das energias indesejadas. A maneira correta de atrair esses espíritos é com nossa própria energia positiva. Então, o que ele quis dizer nessa citação da página 104? Que se nós temos uma energia positiva, nós vamos atrair, consequentemente, espíritos de energia positiva que vão nos ajudar em nossa caminhada. Se nós temos palavras de ordem negativa, pensamentos negativos, consequentemente, nós vamos atrair para a nossa vida espíritos negativos que vão colaborar com esse declínio de vida que a pessoa vai ter. Ou seja, nem toda energia, o espírito, ele deseja se conectar conosco para fazer o bem, ou seja, tem boas intenções. E aqui cabe a nós nos protegermos e respeitar também esse mundo espiritual e esses sujeitos. Então, saber se determinados conselhos, se determinadas respostas que o universo nos dá, são respostas que são condizentes com a nossa crença, que respeita o outro, que respeita a nós mesmos, né? Se está em sintonia com aquilo que nós acreditamos, ou se não, se vem com algo muito forte, muito impactante para acabar nos desviando desse caminho verdadeiro, né? Caminho mais um caminho que o nosso próprio corpo tem essa defesa natural para se proteger contra essas determinadas energias e que nós aqui às vezes enfraquecemos o nosso corpo e acabamos deixando essa energia atrair para o nosso corpo. Então, no final do capítulo 7, ele é intitulado de Como os Espíritos se Comunicam, o autor vai deixar claro que, introduzindo, no caso, essa temática, e isso ele vai apresentar lá na página 120, essa informação, abre aspas. No entanto, um espírito preso à terra pode estar se sentindo esgotado ou confuso, e por isso sua comunicação causa perturbações. São os espíritos presos à terra que assombram os vivos e que podem causar danos. Então, o que ele está querendo dizer é que muitas vezes determinado espírito preso à terra, que já está no nível, vamos dizer assim, mais baixo de frequência, energeticamente, espiritualmente e de evolução, ele vai trazer confusão na sua forma de comunicação. Quando as pessoas o evocam de certa forma, ele vai trazer certos distúrbios, porque ele está em um mundo de medo, um mundo de terror, um mundo que apresenta coisas negativas para ele. Então, a comunicação, o que ele vai falar, seja com parentes, seja para quem for, vai ser, entre aspas, perturbador. Ou seja, o que ele está querendo dizer é que esses viram, no caso, alguns desses que estão presos à terra, eles podem sim virar assombrações, né? Como alguns exemplos que ele vai dar no capítulo
8, né? No capítulo 8, ele vai destinar a esse assunto sobre essas questões de espíritos presos à terra que acabam se tornando. Pessoal, já finalizando, nos capítulos 9 e 10, esses dois capítulos são dedicados a explicar como fazer contato, desde o uso de equipamentos, desde uma preparação, investigação para fotografar espíritos, como se manifestam os fenômenos de voz, os sonhos, a questão da mediunidade, tudo referente à proteção também ligado quando vamos lidar com espíritos, exercícios para proteger, no caso, a sua aura energética também dessas energias negativas, e será apresenta na página 173. É importante lembrar que nossos pensamentos e emoções afetam inicialmente a aura e só depois se manifestam no nosso corpo físico. É necessário estar sempre atento a isso e reforçar a aura por meio de prece, meditação e visualizações positivas. Essas são as formas mais eficientes de repelir e combater qualquer energia perturbadora. Então, quem for lidar com espíritos tem que fazer a proteção do seu corpo, a proteção da aura, que é o nosso primeiro contato, a nossa exposição espiritual está lá. Então, se a pessoa se habilita a adentrar nesse mundo, tem que entrar com todas as armas de combate da forma correta. E por fim, no capítulo 11, abre aspas, uma vida iluminada revela que, quando uma pessoa absorve as verdades eternas das dimensões espirituais, ela muda completamente e transforma sua visão e sua prática de vida. A mensagem final do livro, portanto, ele reside na página 195, essa mensagem final que encerra o livro Espíritos Entre Nós, do James Van Praagh. Vou ler para vocês. O poder do amor. O amor é o único elemento que transcende a morte. Os espíritos sabem quando estou pensando neles. As pessoas podem se perguntar. A resposta é sempre: sabem sim. Mas o importante é que os espíritos sentem o amor que você tem por eles. É essa força que une as almas ao longo das vidas. Eu espero que vocês tenham gostado. Dicas e sugestões sobre leituras relacionadas com os enigmas da morte podem ser enviadas diretamente para o e-mail que está na descrição deste vídeo.